Ó, pessoal, o Jamil Chad, ele trouxe essa reportagem muito interessante no que diz respeito à relação da mídia, da grande mídia brasileira, com a ditadura lá do Augusto Pinochet na época do golpe no Chile em 1973, que culminou na morte do Salvador Allende, tá? A gente sabe que houve todo aquele processo, né, de golpe no Chile, tá? Apoiado pelos Estados Unidos. Isso é história, não é opinião minha, não é uma visão minha, não. Isso é história. Os Estados Unidos atuaram fortemente para a implementação da ditadura no Chile. E aqui na América Latina, a imprensa brasileira quis, né, servir ali como uma espécie de assessoria de imprensa internacional, digamos assim, né, para a ditadura do Pinochet, tá? Uma ditadura que, além da questão da repressão, da censura e tudo mais, foi graças à ditadura do Pinochet que o Chile experimentou, que o Chile foi ali o laboratório, o primeiro laboratório neoliberal do mundo, tá? Ferrenhamente neoliberal. Então, sempre há uma relação entre autoritarismo e neoliberalismo, tá? Porque como o neoliberalismo em si é muito impopular, então a implementação da sua agenda necessariamente, quase que obrigatoriamente, precisa se alinhar a algum regime ditatorial, né, para que o plano neoliberal seja implementado, tá? Mas tá aqui, ó, imprensa no Brasil apoiou o golpe no Chile e quis vender conteúdo. Então não foi só a questão do apoio, também teve a questão de venda de conteúdo, tá? Venda de conteúdo, Gabriel, é algo incomum na imprensa? Não, gente. Também não vou ser hipócrita aqui de dizer que é algo incomum. Não, certo? Existem venda de conteúdo, o que hoje a gente chama de publi editorial, né? Na realidade é venda de conteúdo, tá? Isso necessariamente não é crime. Agora, neste caso em específico, né? Um jornal que, por exemplo, um jornal de grande circulação que se propõe a vender conteúdo para o regime ditatorial, aí é outros 500, tá? Uma coisa é eu ter, por exemplo, um portal, e esse portal eu vendo conteúdo para, sei lá, para alguma empresa, para vender algum produto. Isso daí acontece, tá? Isso aí é o lado comercial da coisa. Também não sou aqui hipócrita de dizer que não acontece, né? Também não sou puritano. Isso acontece, tá? Não sou puritano, também não sou hipócrita. Isso acontece na comunicação, especialmente na mídia, tá? Só que aqui tem um contexto histórico, né, gente? Aqui há um contexto histórico, tá? Ó, jornais brasileiros respaldaram a ditadura do Augusto Pinochet. E vamos lembrar, né, gente, que jornais de grande circulação, né, na época da ditadura brasileira, né, antes do golpe, por exemplo, ali por volta de 62, 63, né, o golpe foi em 64, mas antes, né, houve toda ali uma preparação para o golpe, né? Então ali entre 63, 62, até o golpe se consolidar em 64, boa parte não, a mídia, a grande mídia, né, por exemplo, o Jornal Estado de São Paulo, o próprio Jornal Globo, né, esses jornais de grande circulação, né, que rodavam ali naquela época, eles apoiaram abertamente, né, o golpe contra o João Goulart. Isso foi público, né, isso é histórico, né? Então, como eles apoiavam, aliás, como eles apoiaram a ditadura aqui dentro, né, logicamente que eles iam apoiar também, falo da mídia, que a mídia iria apoiar também a ditadura nos outros países da América Latina, né? Apoiou a ditadura na Argentina, né, no Paraguai, por aí vai, tá? Jornais brasileiros respaldaram a ditadura de Augusto Pinochet e fizeram campanha para que houvesse um apoio da opinião pública em favor do regime chileno, mesmo antes do golpe que completou 50 anos nesta segunda. Veículos também pediram dinheiro à ditadura em troca de reportagens favoráveis ao país, tá? Então, isso aqui é a velha propaganda, tá? Existe uma diferença entre publicidade e propaganda, né? Muita gente acha que é a mesma coisa, mas não é, né? Publicizar é algo que você vai publicizar algo
né, que tem ali uma certa relevância, né? Já a propaganda é a venda de ideias, propriamente dito, né? Mas é isso. É o que revela o livro O Brasil contra a Democracia, a ditadura, o golpe no Chile e a Guerra Fria na América do Sul, de Roberto Simon, que destaca como a operação para criar um apoio ao regime ditatorial contou com o trabalho da CIA, Estados Unidos, e planos desenhados com o conhecimento do governo americano. É aquilo que eu falei anteriormente para vocês. Os Estados Unidos, especificamente no golpe no Chile, os Estados Unidos teve um papel muito mais direto, né, do que aqui no Brasil, por exemplo, que o golpe aqui no Brasil. Os Estados Unidos teve uma participação mais direta no golpe chileno do que no golpe brasileiro, inclusive. Tem esse papel também, né? Tem esse detalhe, melhor dizendo, né? A obra foi publicada no Brasil em 2021 e agora ganhou sua versão em espanhol. O novo lançamento ocorreu neste fim de semana em Santiago, com as presenças dos ministros brasileiros Flávio Dino, da Justiça, e Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, no marco dos debates sobre os 50 anos do golpe militar de Pinochet. No livro, o autor constata o papel da imprensa na relação entre regimes autoritários. Segundo ele, nos meses que antecederam o golpe, havia uma diferença profunda entre os jornais chilenos e brasileiros, né? Aí aqui o Roberto Simon, que o Jamil Chad, ele coloca aqui uma citação, né, do Roberto Simon, né? Jornalistas chilenos podiam publicar o que quisessem, contra ou a favor de Allende, enquanto no Brasil de Médici a censura era implacável, né? Lembrando que a ditadura no Chile foi implementada 9 anos depois da ditadura brasileira, né? O golpe aqui foi em 64 e o golpe lá no Chile foi em 73, tá? Então tem esse time também, que, por exemplo, fez com que os Estados Unidos intervissem mais diretamente no golpe do Chile, né? Tá aqui, ó. Uma torrente de textos de opinião na grande imprensa brasileira pediam abertamente uma ruptura democrática chilena. Novidade pra ninguém isso, né, gente? A grande mídia apoiando a ditadura. Há uma semana do golpe, por exemplo, leitores do Globo se depararam com um artigo de meia página assinado por Pablo Rodrigues, o líder do grupo de extrema-direita Pátria e Liberdade, né? Ou Pátria e Libertar, né? Esse grupo de extrema-direita, Pátria e Libertar, gente, ele era movido por ideais nazistas, por ideais fascistas, né? Que esse grupo, logicamente, foi alimentado financeiramente, né? Foi financiado praticamente pelos Estados Unidos, tá? Então é aquela coisa, os Estados Unidos criticam ditaduras e tal, mas eles adoram implementar a ditadura no país dos outros, tá? Então esse grupo aqui de extrema-direita, Pátria e Liberdade, lá no Chile, teve financiamento direto dos Estados Unidos. Isso não é opinião minha não, tá, gente? Isso é história, tá? Como resultado de 7 anos de pesquisa nos arquivos diplomáticos de diversos países, o livro revela que não se tratava de algo isolado e que havia até mesmo uma coordenação a partir de Washington. Olha só, né? Atividades de propaganda continuam, com itens aparecendo em vários veículos da América Latina, avisava a inteligência americana aos assessores da Casa Branca. Então, a Casa Branca tinha, né? A Casa Branca tinha conhecimento de tudo isso, né? A Casa Branca era alimentada com essas informações, né? Fruto de uma clipagem, né? Que o nome disso é clipagem, né? Enfim, no mesmo documento, mais embaixo, sob rúbrica Ações, lia-se: o Globo do Rio de Janeiro publicou um artigo de capa pedindo que Brasil e Argentina se unam para confrontar a situação do Chile. Então, olha só, o jornal o Globo, segundo aqui o livro do Simon, o jornal o Globo pedindo abertamente que a ditadura brasileira e a ditadura argentina ajudassem no golpe no Chile, né? O livro ainda conta com detalhes como os serviços secretos chilenos, já com o golpe instalado, passavam orientações minuciosas a embaixadores e adidos sobre como se relacionar com a imprensa. Na imprensa brasileira, porém, o livro revela como os críticos da ditadura chilena eram raros e a relação de extrema proximidade entre os governos. Até hoje, gente, os liberais, os neoliberais, enfim, até hoje eles citam o caso do Chile como um caso de sucesso, né? Um caso de sucesso que deixou milhares de pessoas na miséria, na extrema pobreza,
O Chile, por exemplo, que não tem sistema de saúde público. O Chile, que não tem um sistema de educação pública. O Chile, que não tem um sistema previdenciário público. Tanto é que na época da ditadura do Pinochet, o carro-chefe dos investimentos do país era a Previdência, por exemplo, né? Porque como a Previdência no Chile era privada, era um sistema de capitalização. Ou seja, cada trabalhador poupava para si o dinheiro para a sua aposentadoria e colocava esses recursos num fundo de administração privado. E esse fundo de administração privado, ele tinha permissão do governo para investir em outras coisas. Então olha só como era, né? Você, trabalhador, pagava, tirava do seu bolso, do seu salário, que já era uma merreca, para pagar a sua própria previdência. Você entregava o seu dinheiro para uma administradora desse fundo previdenciário privado, né? Essa administradora era privada, você pagava uma taxa de administração, né? Então tinha tudo isso. E ainda essa administradora tinha permissão do governo da ditadura do Pinochet para pegar esse dinheiro e investir em outros fundos. Especulação com o dinheiro dos outros. Esse é o neoliberalismo. Então toda vida que você vê um neoliberal defendendo o caso do Chile, né, você esfregue na cara dele que o Chile, que o resultado dessa política neoliberal do Chile foi centenas, milhares de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Hoje, o aposentado no Chile recebe 25% do que ele recebia de salário quando ele trabalhava. Então, por exemplo, se o trabalhador recebia um salário de, né, R$ 1.000, digamos assim, ou $1.000, né, para deixar aqui bem ilustrado, se na época que o trabalhador chileno recebia $1.000, hoje ele está recebendo 250 de aposentadoria. Então toda vez que você vê um liberal falando merda a respeito de que o Chile foi um caso de sucesso, você esfrega tudo isso na cara dele, tá? Você lembra ele que até a água no Chile é privatizada. Então quem não tem dinheiro para pagar água, não tem acesso à água. Quem não tem grana para pagar uma educação, não paga, não se educa, não estuda. E o que ficou tão conhecido também no governo do Pinochet foi os como é que chama, meu Deus do céu? Os vouchers. Que o Paulo Guedes queria implementar aqui no Brasil, vocês lembram, né? Os vouchers da educação. No Chile era assim, né? O governo dava uns vouchers, né, para que, sei lá, um trabalhador pudesse estudar, o filho do trabalhador pudesse estudar numa escola privada. E a partir do momento que o trabalhador dava esse voucher para a escola privada pegava aquele voucher, ia diretamente no caixa do governo e pegava esse dinheiro, né? Então, era uma economia muito privatizada, né? Tá aqui, no Brasil, diz o livro, o embaixador chileno Herman Cubillos tinha uma tarefa mansa comparada de seus colegas em Caracas ou Paris, Buenos Aires ou Washington, tá? Hernan Cubillos era o embaixador chileno aqui no Brasil, tá? E segundo o livro, ele tinha uma facilidade maior de trabalhar aqui no Brasil do que em outros países, né? O embaixador em Brasília, por exemplo, viu-se obrigado a esclarecer a Santiago que 2 jornalistas brasileiros colocados no balaio de inimigos do Chile eram, na verdade, defensores impetuosos do golpe contra Allende. Um deles era Teófilo de Andrade, do jornal O Cruzeiro, tá? Aí tá aqui, ó, encontro entre diretor do Estadão e Allende. O Estadão que todo dia publica ali editoriais ridículos, né? O Estadão que abre a boca para defender a democracia, para chamar o Lula de ditador, que o Lula está adulando ditadores, e o Estadão aí que tem o seu currículo repleto aí, né, de colaboração com regimes ditatoriais, né, na América Latina e também aqui no Brasil. No livro, Simon destaca aqui o papel de Júlio de Mesquita Neto, do jornal O Estado de São Paulo, chefe da Comissão de Liberdade de Imprensa da CIP. Do lado chileno, o principal associado à CIP era o Mercúrio, o jornal que se posicionara na linha de frente de combate à Unidade Popular de Allende. A Unidade Popular que era o partido do Allende, tá, gente? Já a presidência da entidade, naquele momento, era de o brasileiro Manuel Nascimento Brito, diretor do Jornal do Brasil. De acordo com o autor, caberia especialmente a Mesquita
levantar publicamente a CIP contra a transformação socialista no Chile e em solidariedade à maior voz da imprensa chilena sob ataque do governo socialista. O governo do Allende, gente, ele não era necessariamente socialista, né? Se você for pegar ali o conceito do socialismo, o conceito político, econômico, né? O governo do Allende não necessariamente era socialista, mas o governo do Allende era um governo de pequenas transformações dentro das limitações do capitalismo. Então, a reforma agrária, né? Programa de habitação popular, entendeu? Então, não necessariamente era um governo socialista. Só que, na época, né? Na época, os Estados Unidos, por exemplo, eles morriam de medo de um grande país da América Latina se tornar Cuba, por exemplo. Eles tinham esse temor, né? Por isso que os Estados Unidos financiaram ditaduras na América Latina, né? Porque para eles pouco importava se muitas pessoas iriam morrer. Eles nunca se importaram com isso, né? O que importava para eles era que a América Latina não produzisse uma nova Cuba. E aí por isso que os Estados Unidos saíram aí financiando a rodo ditaduras na América Latina. Foi assim no Brasil, foi assim na Argentina, foi assim no Chile, foi assim no Peru com os Stroessner, tá? Sempre foi isso. A Colômbia é um caso atípico porque a Colômbia sempre foi um país rebaixado aos interesses norte-americanos, né? Mas a Colômbia também tem um histórico de violência muito alto, tá? Tá aqui, ó. Para além da sociedade interamericana, o Estado e o Globo mantinham laços diretos com o Mercúrio por meio da Latim, agência de notícias criadas em 1970, com a parceria de vários jornais da América Latina que passavam a compartilhar conteúdo, tá? Então isso que era tipo um consórcio dos jornais latino-americanos que apoiavam as ditaduras. Então, o Estado, o Estadão e o Globo aqui emitido nesse consórcio. Matérias produzidas pelo Diário Chileno eram traduzidas e republicadas no Brasil, e na avaliação do autor, o setor-chave da imprensa brasileira tornava-se uma caixa de ressonância de um diário envolvido nos primeiros planos do golpe contra Allende, financiado pela espionagem americana. Para quem não entendeu, essa caixa de ressonância, na prática, é o Ctrl-C, Ctrl-V, tá? Daquela coisa, o diário chileno produzia uma reportagem favorável, com uma narrativa favorável ao golpe de Pinochet, e os jornais brasileiros apenas copiavam e colavam aquele conteúdo e publicavam nos seus jornais. Essa era a caixa de ressonância, né? Nas páginas de jornais como o Estado, porém, o Mercúrio aparecia seguido do Aposto, jornal independente do Chile. Ou então, prestigioso órgão da imprensa democrática chilena, hoje labutando para sobreviver. As manchetes sobre a luta do diário contra a Unidade Popular eram além de restringir liberdade. Imprensa ameaçada no Chile. Imprensa chilena teme pelo futuro. Aumenta a pressão de Allende sobre toda a imprensa livre. Tá? Então foi criada aqui toda uma narrativa contra o Allende, né? E a imprensa brasileira, né, foi aí a reboque. Em uma análise a posteriori, a CIA atribuiria ao seu projeto Mercúrio um papel significativo na destruição do governo da Unidade Popular. O livro ainda revela como Mesquita escreveu uma carta a Allende atacando o processo de totalitarização que atingia os jornais livres do Chile. Prova do cerco eram as decisões do governo de aumentar em 50% os salários de jornalistas e de tabelar os preços de anúncios publicitários. As medidas espremiam os lucros da imprensa, alertou Mesquita, talvez a ponto de sufocá-las. Mesquita, em nome da CIP, voltou a escrever a Allende, criticando o instrumento com que se pode diminuir a liberdade de pensamento no país, tá? Então, gente, aqui, ó, prova do cerco, né, digamos, eram as decisões do governo de aumentar em 50% o salário de jornalistas e de tabelar os preços dos anúncios publicitários. Então, isso causou um pânico nos donos de jornais do Chile. Então, além de tinha essa proposta de aumentar em 50% o salário dos trabalhadores da mídia, dos jornalistas, e de tabelar os preços dos anúncios publicitários. Isso causou um alvoroço entre os donos dos jornais da época, né?
Porque, logicamente, eles queriam maiores taxas de lucro, pagando salários, continuando pagando salários baixos aos jornalistas. Né? Logicamente, naturalmente. Mesquita, em nome da CIP, tá aqui, ó. A entidade da imprensa transformava suas reuniões periódicas em atos de solidariedade ao Mercúrio e repúdio à unidade popular. Em uma dessas reuniões na capital chilena, Santiago, em outubro de 1972, Allende convidou o diretor do Estadão e outros 7 integrantes da Sociedade Interamericana para uma conversa em sua casa. A liberdade de expressão será garantida no Chile, prometeu os representantes de grandes veículos da imprensa latino-americana. Mesmo que o Estado assuma o controle da indústria de papel, não será limitada a distribuição de matéria-prima aos jornais. Tenho consciência da dignidade do meu cargo, sublinhou. Simon, porém, destaca a contradição de que Mesquita vivia. O dono do jornal estava em uma luta brava contra a censura imposta pela ditadura brasileira. Ainda assim, um alvo prioritário da CIP, de sua Comissão para a Liberdade de Imprensa, era Santiago, mesmo que houvesse muito mais liberdade de expressão no Chile, da Unidade Popular, do que no Brasil de Médici. Após se encontrar com Allende, Mesquita fez um duro discurso no fechamento da convenção da CIP contra a prática de censura por governos latino-americanos. O Estado tentou noticiar o discurso usando o despacho da Associated Press, mas foi censurado. 1000 exemplares de sua primeira edição de 11 de outubro acabaram confiscados pelos militares. Venda de espaços, aqui essa parte que é interessante, tá, gente? Simon relata como a relação chegou a envolver propostas comerciais concretas. Em uma ocasião, mesmo a linha que separava o jornalismo simpático ao regime chileno da crua publicidade pro Pinochet, ditada por Santiago, ameaçou se desvanecer. Tá aqui, ó. Isso aqui é uma proposta, tá, gente? Proposta de mídia positiva pro governo Pinochet, tá? Ó, proposta formulada, aqui tá em espanhol, mas eu tô traduzindo aqui para vocês que eu entendo um pouco de espanhol, tá? Proposta formulada a esta embaixada para a empresa jornalística O Globo e relativa a um plano de divulgação para o Brasil das diferentes realidades chilenas. O Globo é o meio escrito de maior circulação jornalística brasileiro, que compreende, né, a Rede Globo de televisão e o Sistema Globo de radiodifusão. Tá aqui, ó. Segundo documentos secretos da diplomacia chilena, em meados de 1975, o diretor da sucursal de O Globo em Brasil, Arnaldo Nogueira, procurou Jaime Valdez, né, adido chileno, como proposta de negócios. Né? Então, só o Globo negociando aí com os golpistas do Chile. Cubillos reportou a seus superiores em Santiago que o Jornal do Rio de Janeiro queria vender matérias ao regime chileno, com pautas definidas e reportagens revisadas por amigos da ditadura de Santiago. De acordo com os documentos, a oferta dividia-se em duas alternativas, 2 pacotes, digamos assim, né? A primeira era publicar um caderno especial de 36 páginas sobre o novo Chile. Então, o pau comendo lá no Chile, pessoas morrendo no Chile, e o Globo aí tentando vender um pacote, né? Aliás, querendo vender uma reportagem de 36 páginas. Imaginem só vocês isso no jornal impresso, hein? 36 páginas sobre um novo Chile, ao custo de exatos $248 mil, né? O que equivale aí a $1.200.000 em valores atuais, corrigindo-se pela inflação nos Estados Unidos. O documento revela que o embaixador não considerava essa a melhor opção, pois esgota numa só ocasião o impacto publicitário, carece do fator subliminar que é desejável para penetrar diretamente no público e por isso mesmo está sujeito a todos os receios e suspicácias do leitor frente a qualquer suplemento especial. Então, a oferta do Globo assustou até mesmo os golpistas do Chile. Para eles estava muito caro, era muita grana para colocar numa cesta só. O outro caminho possível seria pagar quase $6 mil por reportagens individuais, tá? Ou seja, $6 mil por reportagem. O pacote com 20 matérias sairia por menos de $120 mil, tá? O que equivale a $530 mil atuais. Segundo o livro, a embaixada em Brasília decidiria a época da viagem dos jornalistas. A preferência era por agosto e setembro, de modo a coincidir com o segundo aniversário do golpe. E o Globo enviara um repórter e um fotógrafo, cujo deslocamento dentro do Chile ficaria a cargo do governo Pinochet. Então, o governo Pinochet, além de pagar pela reportagem, também iria pagar pelas custas de permanência da equipe de jornalistas do Globo. Tá? Aqui a parte do documento. Ó. O diário enviaria a Chile um reporteiro e um fotógrafo, cujos pesajes seriam custeados por la empresa e cuya estadia e desplazamientos dentro do país seriam de la responsabilidade de nuestro gobierno.
pautas previamente estabelecidas por as autoridades correspondientes de Santiago e transmitidas através desta missão. Que a parte do documento é que o governo chileno, né, resumindo aqui para vocês, cita aqui, né, que eles iriam custear aí a estadia, né, do fotógrafo e do jornalista do Globo. Conforme descreve o livro, as pautas seriam estabelecidas pelo governo chileno e antes da publicação todo o material deveria ser revisado pela embaixada, claro, né? O nome disso é o velho censor, né, gente? Santiago, porém, julgou que a operação custaria caro demais para os cofres chilenos e o projeto não prosperou. Afinal, não haveria necessidade de pagar algo que já estava acontecendo sem qualquer acordo financeiro. Aí o que dizem Globo e Estadão? Em nota, o Grupo Globo disse desconhecer o teor dessa pesquisa e se sente impedido de opinar em profundidade. Vou dizer o quê? A serem verdadeiros os documentos e se estiverem bem contextualizados, né, claro, né, jogando sempre a suspeita, desde já o Grupo Globo pode assegurar que aquelas atitudes não estão alinhadas com os princípios e valores que vem praticando há décadas. Como já foi dito no editorial sobre o golpe de 1964. A história é o mais poderoso instrumento de que o homem dispõe para seguir com segurança rumo ao futuro. Aprende-se com os erros cometidos e se enriquece ao reconhecê-los. Tá bom. Procurado o jornal Estadão não comentou os questionamentos da coluna. O Globo pelo menos comentou, o Estadão nem sequer isso, né? Nem sequer isso. Então tá aí, né? 2 jornalões brasileiros tentando aí, de certo modo, né? Vender o seu peixe para a ditadura chilena, tá? Aquela coisa, venda de conteúdo não é crime, tá? Não necessariamente, mas neste caso aqui, devido ao contexto, é no mínimo imoral, né, gente? No mínimo, tá? Ó, por falar em imprensa, outra coisa aqui que eu queria falar pra vocês é que o Mauro Cid, ele vai dar detalhes aí da relação do Bolsonaro com a Jovem Pan. A Jovem Pan, que durante o governo Bolsonaro não era um veículo qualquer. A Jovem Pan, que era um veículo, o maior veículo de mídia, digamos assim. Aliás, era o principal veículo de mídia que propagava as ideias, põe muitas aspas nisso, as ideias da extrema-direita, as ideias bolsonaristas, né? A Jovem Pan, que está no limbo de perder a sua concessão pública, né? Porque durante o governo Bolsonaro a Jovem Pan noticiou muita mentira. Os comentaristas da Jovem Pan se viciaram em propagar fake news. E hoje a Jovem Pan está pagando caríssimo por isso, tá? Aqui é o Bolsonaro, aqui é o pessoal do Pânico, tá? O Miri Surita, o Constantino, esse aqui, eu esqueci o nome dele. Esse carinha aqui de cabelo cacheado, tá? Mas enfim, é uma coisa que me dá até um certo nojo. Ó, além da Orcrim das joias, da minuta golpista e do envolvimento de militares do governo em tratativas sobre o golpe, o tenente Mauro Cid, que firmou um acordo de delação premiada com a PF, vai detalhar como a mando de Bolsonaro agia para combinar pautas favoráveis em veículos de mídia aliados, como a Jovem Pan. A emissora de Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, Tutinha, era uma das principais vitrines de Bolsonaro e teve um pedido do Ministério Público Federal para a cassação da concessão pública por alinhamento à campanha de desinformação que se instalou no país ao longo de 2022 até o início deste ano, com veiculação sistemática em sua programação de conteúdos que atentaram contra o regime democrático. Tá? Então a Jovem Pan aí... caixa de ressonância da extrema-direita e caixa de ressonância do golpe, caixa de ressonância de toda a baderna bolsonarista. Após adotar a linha editorial de extrema-direita para apoiar Bolsonaro, a emissora recebeu só em publicidade oficial R$18.800.000 em troca da difusão de mentiras e de um apoio descarado e que incitava abertamente o ódio contra quem não se declarava apoiador do ex-presidente. Gabriel, o que é que você pensa sobre um veículo de mídia apoiar uma ideologia política? Pra ser sincero, gente, eu acho até mais honesto. Porque essa história da imparcialidade tá cada dia ficando mais careta e ultrapassada. Primeiro, porque é quase impossível você ser imparcial, né? Porque mesmo quando você escreve uma reportagem, que você tá de certo modo, quando você tá escrevendo uma reportagem que o assunto daquela reportagem é um pouco distante da tua realidade, mas vai chegar um momento ali que tu vai ter que dar ali um certo posicionamento, né? Nem que seja de forma indireta. Então,
essa questão da imparcialidade, da questão neutra, isso está cada dia mais morrendo. E com a internet é aí que isso vai morrer mesmo, tá? A internet hoje tem uma porrada de canais aí. E a comunicação hoje, né, a comunicação midiática, basicamente ela está atuando por nichos, né? Então hoje as pessoas procuram um veículo de mídia querendo saber do posicionamento daquele veículo. Tá? Mas no caso da Jovem Pan, gente, é grave a situação, porque a Jovem Pan se sujeitou a ser caixa de ressonância, né, da extrema direita, contando mentiras, caluniando pessoas, atacando opositores do Bolsonaro, espalhando, compartilhando fake news, né? Porque assim, eu sempre soube que a Jovem Pan era um veículo de direita, né? Como boa parte dos veículos da grande mídia brasileira. A princípio isso não é problema algum, né? Eu até prefiro, né, que um veículo assuma ali o seu posicionamento político, né? Que seja honesto, que seja transparente. Em outros países é assim, gente. Nos Estados Unidos, por exemplo, a CNN, ela é uma emissora que é mais alinhada aos ideais do Partido Democrata. E a Fox é mais alinhada ao Partido Republicano. Isso é notório, isso é público, eles não escondem isso. E nem por isso eles deixaram de ter telespectadores, né? A audiência deles caiu por causa disso. Tá? Mas a Jovem Pan aqui realmente é um caso específico, porque a Jovem Pan ela se rebaixou muito mais, né? Após adotar a linha editorial de extrema-direita, tá aqui, ó. Continuar aqui, ó. Sendo a ação, Cid vai contar como marcava entrevistas para o Bolsonaro em programas da Jovem Pan e do contato com jornalistas e comentaristas da emissora para alinhar pautas ao discurso do ex-presidente, tá? Aí, ó. Um dos principais contatos era no humorístico Pânico, de Emílio Surita, onde Bolsonaro deu diversas entrevistas e ficou por mais de 2 horas conversando com o elenco durante a campanha presidencial em 2022. Mais de 2 horas, tá, gente? Tá? Ah, Gabriel, qual o problema? A princípio, qualquer candidato pode ficar mais de 2 horas dando entrevista. Mas tem que ter um mínimo de isonomia. Se um veículo dá espaço para um candidato, tem que dar espaço para outro candidato também. Mesmo que aquele veículo não simpatize muito com os ideais de um outro candidato. Mas tem que ter uma isonomia, tem que ter um mínimo de isonomia. E transparência e respeito, né, pelas pessoas. Segundo a reportagem da Folha, Cid também deve falar sobre a relação com empresários, jornalistas e donos de órgãos de imprensa que teriam recebido esse financiamento para aumentarem sua estrutura em troca de defesa e divulgação de realizações do antigo governo federal. A defesa de Cid diz ter comprovações de pagamentos que teriam sido feitos e que irá apresentá-los na delação. Espero que ele apresente de fato, que ele dê mais detalhes sobre essa relação suja do Bolsonaro com a Jovem Pan, tá? Diga e repito, a princípio, nenhum veículo de imprensa está impedido, por exemplo, de assumir o seu posicionamento político. Porque, por exemplo, aqui no Cafezinho, quem acessa o Cafezinho, quem assiste os vídeos do Cafezinho, sabe que o Cafezinho é um veículo progressista. A gente não esconde isso de ninguém, né? Não é segredo, não é algo que a gente coloca a 7 chaves. Quem acessa o Cafezinho sabe que nós somos um veículo progressista. Nossa linha editorial é uma linha editorial alinhada aos ideais de esquerda, aos ideais do progressismo, tá? Isso é... A gente faz questão de dizer isso pra gente ser transparente com qualquer leitor. Até mesmo os leitores da direita, né? E por incrível que pareça, a gente tem muitos leitores de direita no Cafezinho. Muitas pessoas de direita que acompanham o nosso Cafezinho, mesmo sabendo que nós somos um veículo progressista, um veículo de esquerda, tá? Então, tá aí. Tá. Espero realmente que ele detalhe tudo isso, tá? Tem muita sujeira nessa relação do Bolsonaro com a Jovem Pan, isso é notório. E a Jovem Pan vai se complicar ainda mais, né, gente? Tá perdendo dinheiro, tá perdendo audiência, tá perdendo anunciantes, né? Enfim, tá pagando um preço aí de ter se alinhado demais a golpismo bolsonarista.